Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, bem-vindo ao nosso bate-papo com a CNM, o nosso bate-papo ao vivo, transmitindo para o agente municipalista aqui pelo Facebook, pelo YouTube e por outras mídias. Nós estamos aqui com duas pessoas bastante importantes e hoje nós vamos falar sobre um tema, não digo só inovador, mas é a matriz de todos os processos de gestão e de contratação pública. Hoje nós vamos falar sobre compras governamentais, seus efeitos, seus impactos e como a compra pública pode te ajudar a fazer um município melhor, mais eficaz, mais eficiente. Estamos aqui com o procurador federal e fundador do portal LC, Dr. Rafael Sérgio de Oliveira, e também o procurador-chefe da Escola Nacional de Administração Pública da INAP, Dr. Daniel Catelli. Sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado. É uma imensa honra aqui da Confederação Nacional de Municípios recebê-los. Aqui temos do outro lado os nossos telespectadores, temos os agentes municipalistas, que são aquela figura que auxilia o prefeito em todas as demandas, todas as tarefas. Ele é o sabedor de tudo, é o cara que carrega o saco nas costas na hora que precisa, né? E nós temos aqui também, para você que está nos assistindo, que não conhece, você pode fazer parte da rede municipalista, você pode apresentar as suas perguntas ao vivo para os nossos convidados. Elas estão em algum lugar aqui da tela, dependendo do dispositivo que você estiver usando, ou então pela nossa rede do Telegram. Pessoal, então vamos lá, nós vamos começar a falar de licitações públicas e vamos abordar também o tema da responsabilização do prefeito. Começamos por quê? Pela responsabilização ou pelas licitações? O que vocês acham? Você manda. Vamos lá? Então, olha, eu gosto muito de licitações, eu também trabalho muito com licitações. Vamos começar com o Daniel. Daniel, explica pra gente o que é esse processo de responsabilização do gestor público, qual é que é a lei, como que funciona e como que essa realidade se aplica aos municípios. Zanin, Rafael, os nossos telespectadores, muito obrigado. Pois bem, nós temos toda uma série de regramentos que falam sobre licitações e contratações públicas. A ideia da responsabilização é sempre baseada numa análise de conformidade desses processos e na evidência de dano ao erário, no caso de uma contratação que não corresponda a esses procedimentos. Nós tivemos nesse ano de 2018, uma norma muito importante, que é a Lei 13.655, de abril de 2018. Ela trouxe uma alteração relevante em matéria de responsabilização, porque nós estávamos com uma ideia muito forte de responsabilização extremamente formal. E hoje nós temos, com base nessa lei, nós passamos a olhar mais para a consequência dos atos. Então isso foi relevantíssimo, foi uma demanda dos municípios, foi uma demanda dos gestores públicos, uma análise mais consequencialista e finalística dos processos de gestão pública, inclusive das contratações públicas. Então essa lei é muito importante e ela vai colocar um novo marco na responsabilização dos agentes públicos, olhando mais para a boa-fé e para o resultado que está sendo entregue. Porque isso acontecia, e isso foi uma pauta realmente da CNM, o pessoal que nos assiste aí lembra das discussões que nós falávamos disso, que às vezes por um pequeno erro formal, né, o prefeito acabava sendo responsabilizado de coisas de uma dimensão gigantesca e tinha um outro efeito adverso. Não só o prefeito, né? Não só o prefeito, mas o comprador público. Mas assim, nós tivemos um movimento muito grande dos prefeitos aqui, articulando e falando disso. E mais do que isso, isso gerava também um outro efeito adverso, que é a completa paralisia no processo do comprador. Exato. O apagão das canetas. O cara fala o seguinte, bom, então não vou fazer nada. Sim. E aí a pessoa fazia o apagão das canetas e não comprava nada, e a pessoa morria no posto de saúde, você não... Não, mas eu não estou fazendo certo. Não tem... Conta mais ou menos o que aconteceu e o que essa lei difere do modelo anterior para o modelo atual. Pois bem, Zanin, nós, como você já introduziu e como o Rafael também comentou, nós chegamos a um certo ponto onde as pessoas e o senador que propôs o projeto, que foi também chancelado por dois juristas famosos, um deles Carlos Arissandro, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, eles constataram esse fenômeno do apagão das canetas. Ou seja, o gestor público tinha incentivos para não decidir em matéria de contratação, em matéria de atos de gestão. Por quê? Porque exatamente por isso, nós estávamos num processo de responsabilização baseada na forma. Essa lei veio para
que os controladores, inclusive da esfera judicial, eles passem a considerar mais a esfera prática, as consequências práticas da decisão, e que também eles considerem, quando eles forem anular algum ato, eles precisam indicar as consequências. O caminho que vai ser adotado. Coisa boa. Então, porque muitas vezes a pessoa que está fiscalizando fala assim, não, isso aqui está errado porque faltou XPTO. É para fazer certo, não estamos indicando que é para fazer. Mas fala assim, então para a obra porque faltou XPTO. Aí você já gastou 3 milhões de reais naquela obra, aquela obra estraga, enferruja, tudo mais, e você não finaliza. Né? Pois bem. Então é realmente um grande tema. Como que é o número da lei? 13655 de 2018. 13655. Eu tenho certeza absoluta que você não leu essa lei 13655, tá? E nós vamos fazer o seguinte, agora aquele momento, deixa a Sara louca, vou pedir para a Sara procurar ali no site do Planalto e daqui a pouco ela aparece em todos os lugares aqui para o pessoal. Bom, só fazendo as boas-vindas aqui, a gente já volta para esse tema. Rafael, e conta pra gente sobre o portal de licitações, sobre o que é esse mecanismo e como isso tem ajudado as administrações públicas federal, estaduais e esse novo passo que nós estamos dando agora de tentar auxiliar as administrações públicas municipais na execução das atividades do seu dia a dia. Dani, primeiramente, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui ao lado do meu colega, Dr. Daniel Catelli. Bem, o portal LC, quem quiser pode acessar ele lá, tem bastante informação útil. O endereço dele é www.licitacauecontrato.com.br. Então, é só você lembrar de licitação e contrato, tirar ali o tio e o C cedilha e substituir pelo seu C cedilha e não colocar o tio e licitacauecontrato.com.br. Então, é um portal que nós fundamos, eu e mais 2 colegas, um colega procurador federal, doutor Daniel Barral, e um colega que é da Controladoria Geral da União, auditor da Controladoria Geral da União, João Luiz Domingues. Nós, ambos são professores, como eu, trabalhamos com licitação e contrato já há coisa de 10 anos, fundamos o portal com a ideia de que nós iríamos reunir um conjunto de informações necessárias sobre licitação e contrato, e aí eu me refiro aos acórdãos do TCU, às súmulas do TCU, às orientações normativas da AGU, a todo esse manancial de informação que o profissional de licitação e contrato precisa saber para trabalhar. E nós, obviamente, também produzimos conteúdo dentro do portal. Então nós temos alguns vídeos, nós temos alguns comentários sobre acórdãos, sobre leis, sobre decretos que saem. Por exemplo, nós tivemos agora recentemente uma alteração no decreto do sistema de registro de preço. Fomos lá e fizemos uns comentários sobre esse decreto, o que é que ele trouxe de novo. E tudo isso é com a ideia de fornecer matéria de conhecimento para o gestor público que trabalha com compra pública. E isso é um aspecto muito importante, porque o que nós vemos no executar do dia a dia das licitações públicas dos municípios é que muitas vezes eles estão desconectados. Sim. E eles estão desconectados da legislação em geral, né? Então, o que acontece? A pessoa que está trabalhando em licitações, normalmente tem uma pessoa que está muito sobrecarregada. Sim. Às vezes ela tem 2, 3, 4 pessoas que são ajudantes, que são auxiliares, que não têm aquele conhecimento profundo de licitações, e aí eles tendem a fazer as coisas como sempre foram feitas, né? Sim. Tipo, o cara fala assim, não, eu faço isso faz 5 anos e nunca deu problema, até que cai no sorteio da fiscalização. Sim, e vai lá no problema que o doutor Daniel Catelli está trazendo para a responsabilização. Tudo errado faz 5 anos. Então não é que ele está fazendo certo, faz 5 anos, faça assim, que senão... Não, ele está fazendo errado tudo. Sim. E para você que ouviu esses nomes difíceis, CGU, TCU, o que eu tenho a ver com isso, rapaz? Sou do município e tal. Um portal como esse é importante, porque se você for lá, você vai pesquisar que tem uma súmula chamada 222 que diz, né, que as normas de licitações e contratos das quais compete exclusivamente a União legislar, as decisões do Tribunal de Contas da União deverão ser acatadas pela União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Na hora que você termina de falar isso, os municípios falam assim, fuja para a montanha. Isso é importante, Zani, porque veja, eu até convido todos os agentes municipalistas, nós no portal,
temos lá um canal de contato, temos o nosso e-mail lá, contato@licitacauecontrato.com.br, e eu convido os agentes municipalistas a colaborar conosco, porque nós queremos incluir a pauta municipalista dentro do portal e tratar dos problemas que os municípios enfrentam em matéria de licitação e contrato. E para isso nós queremos que você que está nos assistindo agora comece a encaminhar quais são as pautas, quais são as demandas que a gente Muito tem que bom. fazer. Verdade. Porque existem coisas que são assim, as pautas municipalistas dos grandes temas de pactuação com o governo federal e tudo mais. Isso nós estamos tratando, isso faz parte da nossa defesa, Sim. como novo projeto de lei. Mas existem coisas básicas que provavelmente os municípios estão errando, Com certeza. estão sendo responsabilizados Exatamente. e poderiam estar melhorando E esse grau de articulação. E a ideia também é a gente reunir as informações num sistema de busca, de pesquisa que seja organizado. Então, se você tem uma dúvida, eu quero fazer um reequilíbrio econômico-financeiro, a empresa contratada aqui pelo município pediu um reequilíbrio econômico-financeiro e eu quero fazer uma pesquisa sobre isso. Lá no portal ele pode entrar, nós temos uma árvore temática e temos também um sistema de busca por palavra-chave. Então, quando ele digitar lá, vai vir todo esse conteúdo que eu falei, as súmulas, as orientações normativas, os pareceres que estão lá no portal e que estão vinculados a essa matéria, vai lá estar dando subsídio para o agente municipalista, para o comprador público do município poder ter maiores informações sobre a Maravilha. temática. Deixa eu passar aqui já as primeiras participações que o pessoal está fazendo ao vivo aqui conosco. Então aqui pelo Facebook nós temos Marco Aurélio, o fortalecimento dos municípios é a salvação do Brasil. A Sara já mandou para todo mundo aqui o endereço licitaçãoecontrato.com.br, também funciona assim o www, eu acabei de ver aqui. Isso, né? isso. Já pode HTTPS agora, viu? Porque nós estamos no nível de certificação digital, fica chique, os browsers estão começando a negar. Então vamos lá, pelo Facebook, a Assunção Santos, muito interessante. Soube agora que fazem isto, parabéns pela iniciativa. Gleidson Virões. Ele é de São Bento do Una. Vamos ver aqui, ó. Gostaria de saber a opinião dos entrevistados. Pernambuco. Isso, São Bento do Una. Meu estado. Seu estado? Nossa, Gleidson, ó, conhece lá. Gostaria de saber a opinião dos entrevistados sobre o PL substitutivo 6814 de 2018, aprovado recentemente pela Comissão Especial, destinada a proferir o parecer ao projeto de lei número 1292 de 1995. E aqui eu vou traduzir para vocês que não, assim, que é isso? Quer matar os caras? Não. Isso aí é um novo projeto de lei de licitações, a CNM está abordando. Passamos já para vocês, Gleidson, só um minutinho, a gente já vai terminar de fazer essa visão geral da legislação, e aí tudo bem, passamos para vocês responderem aqui. Tem uns palpites também, mas eu não estou sendo entrevistado, depois que eles falarem eu dou uns palpites. Continuando aqui, Clébio Gaia, parabéns CNM por disponibilizar esses bate-papos de assuntos interessantes para os municípios. Eu sei que não é o momento, mas entendo que deveriam fazer uma emenda impositiva para que seja pago todo ano o FEC sem ficarmos de pires na mão à espera da aprovação das leis de pagamento. Deixa eu só dar uma puxada de orelha. Nós não estamos falando do FEX, o FEX é importante. A gente pode fazer mais do que isso. Queria te sugerir, Clébio, o seguinte... Vamos trazer alguém aqui que trabalha com a temática do FEX, a gente faz um bate-papo de 1 hora e a gente discute e pauta esse tema de maneira propositiva e objetiva. E o Laércio Henrique quer saber da mudança da lei de responsabilidade fiscal, se isso tem impacto com licitações e tem alguma coisa assim ou não, né? Sim, claro que vai ter um impacto, porque isso interfere no gasto público e a principal fonte de gasto público do governo é a matéria de licitação e contrato. Mas isso está muito mais ligado a uma questão orçamentária do que propriamente a uma questão de licitação e contrato. Ou seja, há um afrouxamento em relação ao orçamento, mas não em relação aos procedimentos de contratação pública. E passa um histórico pra gente, por exemplo, vamos entender o cenário. Por exemplo, a pessoa que chegou ali estava escondida numa pedra, Sim. Não sabe o que é, né? Não sabe o que é. Faz 20 anos que ela não sabe o que é a Lei 8666 e tudo mais. Explica pra gente um pouquinho o que é essa fusão ou essa confusão de legislações,
Porque hoje em dia, se você ler a lei de licitações e aplicar, você está fazendo errado. Isso. Você tem que ler a lei de licitações, ou você tem que fazer um pós-doutorado em licitações públicas e ainda acordar de manhã e dar uma olhada se não mudou nada, né? Isso. Explica o que é essa maluquice pra gente e aí a gente entra de novo sobre a responsabilização. Conta pra gente. O meu conterrâneo aí, o Gleidson... Deixa eu ver. Gleidson Virantes. Gleidson, isso. Ele falou do projeto de lei que vem para mudar as normas sobre licitação e contrato no Brasil. Esse projeto ele tenta resolver exatamente esse problema, porque eu diria que hoje nós temos uma lei base, que é a famosa Lei 8666, a Lei Geral de Licitação e Contrato no Brasil, mas ao redor dela nós temos microsistemas de contratação pública, como é o regime diferenciado de contratação pública, a Lei do Pregão, aí hoje nós temos a Lei das Estatais, temos ali também o Sistema S, cada um com seu regulamento e com suas particularidades, contratando. Temos os conselhos federais, claro, também vinculados ao 8666, mas também ali com suas particularidades. Então, é um complexo se nós pensarmos só por aí. Mas vamos pensar... Você quer vender para a prefeitura, você quer vender para a Petrobras, se você quiser vender para o Sebrae, são 3 regras diferentes. Aí vamos pensar que nós estamos ainda numa federação e que tudo isso se organiza em 3 níveis, que é o nível da União, o nível do Estado, o nível do município. Sim. Vamos pensar o Distrito Federal, que está dentro dessa temática. Então, e eu me preocupo bastante com o agente municipalista, porque ele tem aí essa obrigação de estar antenado com a legislação federal, sobretudo porque essa é a legislação geral e é a base para ele na aplicação, e é relevante conhecer os entendimentos, como você bem mencionou, a legislação, mas os entendimentos do Tribunal de Contas da União sobre a temática, porque muitas vezes o município contrata com verba federal. Sim, e aí muda tudo ainda. E aí muda tudo. A obrigação dele é obedecer toda a sistemática de legislação federal e não a municipal. Olha que loucura. E atenção, gestor. Se você está aplicando recurso oriundo das transferências voluntárias, usando a legislação municipal e não a federal, por acaso que você não conheça, por exemplo, o decreto 8538, 5450, sim. Você vai ser responsabilizado. Exatamente. Exatamente. A gente precisa ter muita atenção e muito cuidado com isso. E um aspecto fundamental do portal que o professor Rafael está comentando é o seguinte: essa lei que trata de responsabilização, ela, se por um lado exige que o julgador e o controlador eles atentem mais para as consequências práticas da decisão, que eles não decidam com base em valores jurídicos abstratos, ela também exige que o administrador público, tanto seja prefeito como o agente que conduz uma licitação, ele fundamente mais, porque ele precisa demonstrar a boa-fé e a intenção dele de atuar em conformidade. E aí é o vício do copo e cola, né? Exatamente. O cara pega, o que você está contratando? Não, agora é uma escola, agora você está comprando água de galão de 20 litros. Aí o cara copia, cola, e na hora que o cara vai ler, fala assim, não, por isso nós vamos comprar essa escola e está comprando água de galão de 20 litros. Nesse ponto, Zanil, você usou uma coisa que é relevante mencionar, que uma das boas práticas que nós podemos incentivar em matéria de licitação e contrato é a padronização dos instrumentos que nós usamos na contratação pública. Como? Padronizar edital, padronizar minuta de contrato, padronizar os termos de referência, o projeto básico, tudo isso é bom. Inclusive, a Advocacia Geral da União, ela disponibiliza no seu site uma série de minutas que podem ser usadas pelo município. Agora, prestando bem atenção, isso sempre precisa ser adaptado para a realidade. Mesmo você que trabalha no município e que decidiu, eu quero fazer minuta padrão aqui no município, você vai fazer aquela minuta, ela é padrão, mas olha, nem todo caso é o padrão. Então, tem que sempre atentar para o fato de que a padronização requer a devida adaptação ao caso concreto. Isso é fundamental que se faça. E o entendimento da norma, né? Exato. Porque na linha do que o Dr. Catelli falou, né, de que temos ali o consequencialismo, a aplicar o caso e fundamentar bem o que tá sendo feito. Mas assim, o que é muito importante é que as pessoas têm que observar, por exemplo, um portal desses de licitações, como vocês estão falando, ou as próprias orientações,
que tenha esses modelos de editais, ele te dá mastigado, como é um termo de referência da montagem do edital de contratação de serviços continuados, ou um termo de referência para montagem de um edital de serviços não continuados. Zanin. Olha a importância do checklist. Checklist, cara crachá que você vai falar, poxa, esqueci isso. Claro, ainda existe a outra coisa que você precisa colocar. Se você tem uma legislação municipal, se você tem aplicação de benefícios da micro e pequena empresa que você queira definir local e regional, de acordo com uma regra que tá. Então você pode fazer isso. Mas o importante é que a pessoa não erra. Você já tem um trilho a você seguir. E o que as pessoas estão fazendo? Elas não estão conversando sobre o assunto. E aí elas erram. Correto. Então, assim, é difícil, a nossa legislação ela é problemática, ela é um tema complexo. Esse projeto 1292 de 1995 traz uma nova luz. Sim. Uma coisa que eu fiquei meio assim, refletindo, é que você falou, esses diferentes projetos de lei, então a Petrobras, as empresas públicas do Sebrae. Nesse novo projeto de lei, ele mantém esse processo global, mas ainda permite essas diferenciações, não permite? Excelente pergunta. Porque aí, senão, aí daqui a pouco começa a ligar o pessoal do Sistema S aqui, né? O que vocês estão falando? Explica isso pra gente. O projeto de lei, ele vem apenas porque nós temos o Sistema S, ele continua, porque tem um sistema próprio, assim como também as estatais, certo? Mas eu mencionei apenas para dizer que como é complexo você tratar de licitação em contrato. Mas o projeto de lei ele vem para tratar basicamente, podemos dizer, das entidades de direito público. Então, nos afeta enquanto município? Exatamente. Diretamente. Mas se o município tiver uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, vai ter lá a lei da estatal aplicada. Continua tendo, então... Fiquem tranquilos, eu não sei qual a melhor definição do tranquilos aí, né? Fiquem conscientes do que está acontecendo. E assim, o que eu achei muito interessante desse projeto é o seguinte, é que ele faz, no artigo 6, mais ou menos, ele faz um glossarião de termos, joga tudo ali, fica 51, né? O pregão fica LVI, você vai ter que aprender latim para estudar o projeto, achei meio esquisito. Das definições. Não, mas ficou bom. Ficou um glossarião bom. Ele acabou com o RDC, que era o regime diferenciado de contratação, e trouxe muitas coisas para dentro, né? Isso, muito bom, isso mesmo. E acho que no artigo 17, ele tirou o convite, tirou a tomada de preços, manteve o pregão, a concorrência, e fez uma coisa legal lá no artigo 17, que ele criou, acho que 7 passos de licitação. Então você vai fazer a fase preparatória, outra e tal, e você pode inverter essa fase de habilitação. Como é que funciona essa inversão da fase de habilitação que a gente já tem? No pregão, também para a questão das obras. Isso vai ser bom, vai ser positivo? Como que vocês enxergam isso? Não sei se o Daniel... Não, pode. O que é que acontece? Hoje nós temos um procedimento de licitação que, primeiro... Em regra, no regime geral, vamos pegar aqui o regime geral, o regime da Lei 8666, primeiro se habilita para depois se julgar as propostas. Quer dizer que eu faço a habilitação de todos. Isso o agente municipalista que trabalha com compra pública está cansado de saber. O pregão inverteu essa fase, fazendo com que eu julgue a proposta de todos e depois só habilite aquele que venceu a licitação. Rápido, né? O que é muito mais rápido. Isso é o padrão, inclusive, utilizado internacionalmente, porque eu não tenho necessidade de demandar toda aquela documentação dos candidatos se eu só preciso saber de quem é o vencedor. Então, diminui a burocracia também, né? Bastante. Isso torna o procedimento mais rápido, inclusive na contratação. E menos custoso, né? Porque você, quando precisa analisar toda aquela documentação de 10 candidatos, você precisa de muita gente, de mais tempo e de gente, de mão de obra para poder fazer toda aquela análise. Esse modelo que entrou no ordenamento jurídico brasileiro com a Lei 10.520, a Lei do Pregão, ele agora vai, em sendo aprovado o projeto de lei que vem para substituir
que vem para instalar um novo regime de contratação pública no Brasil, esse que está na Câmara dos Deputados e que foi aprovado agora na Comissão Especial, ele também faz com que a inversão de fase ocorra para todas as modalidades de licitação. Então, numa obra, numa concorrência... Você vai poder escolher se você quer do jeito tradicional, quer inverter. O que é que a gente sempre tem que pensar? Quando é que eu devo primeiro habilitar para depois eu fazer o julgamento da proposta? A gente tem que ir na essência, né? Isso. Quando a habilitação ela é necessária para a habilitação prévia, ou seja, antes do julgamento da proposta, ela é necessária para o bom trâmite do procedimento de licitação. Então, vamos imaginar aqui uma modalidade de licitação, para pegar um exemplo mais claro, como o diálogo competitivo, que é um procedimento em que há uma negociação sobre o que vai ser contratado. Esse diálogo ali não existe. Não existe, mas ele está sendo... Então, ele viria para o modelo de licitação. Inclusive, no portal LC, no nosso canal do YouTube, você pode encontrar lá um vídeo que eu gravei sobre o diálogo competitivo, explicando o que é o diálogo competitivo. Mas já que você pediu, qual é a ideia do diálogo competitivo? A gente já quer tudo, já tem mais pergunta aqui, já mandaram a lei aqui. Que bom! Que maravilha. Está aqui já. Isani, hoje o conceito que você tem que ter de contratação pública é que eu não quero contratar uma coisa, eu quero contratar uma solução. Inclusive aqui no evento que a CNM muito bem recebeu no Fórum Nacional de Contratação Pública, isso foi dito até por um professor americano, o professor Schooner, que expôs isso muito bem. O conceito é de solução. E o diálogo competitivo, ele é para aquelas situações em que o município, por exemplo, ele quer licitar o abastecimento de água, um sistema de abastecimento de água, só que ele não sabe qual é a melhor solução. A tecnologia envolvida, o processo. Eu vou fazer cisterna, eu vou fazer um canal, eu vou... Não tem bem essa noção. Então ele abre um procedimento de licitação em que os candidatos vão apresentar as soluções. E há uma competição na escolha da solução. Depois de eleita a solução, cada um dos candidatos apresenta as suas propostas. Então pense que, vamos imaginar aqui que nós três somos os candidatos, as empresas que querem aquele contrato, eu vou fazer uma sugestão, você vai fazer outra, o doutor Daniel vai fazer outra, e ao final o município vai escolher o melhor, mas nós três depois vamos dar uma proposta, inclusive, para o seu projeto, se o seu projeto for o vencedor. Interessante, então, interessantíssimo. Essa é a ideia. Então você qualifica a possibilidade de discussão do que é melhor. Correto. Né? Agora, imagine só o seguinte, que num procedimento como esse, é essencial que haja uma habilitação prévia, porque eu tenho que mostrar a minha qualidade, minha capacidade de apresentar uma boa solução para a administração. E aí sim é melhor eu deixar isso para evitar os aventureiros que vão atrapalhar o processo, o procedimento de licitação. E vão fazer com que isso... Nessa linha eu devo inverter a fase. Então eu justifico, e o projeto vem nesse sentido, de admitir primeiro a habilitação, desde que haja uma justificativa. Eu justifico dizendo que é preciso, porque para o bom trâmite do procedimento, eu preciso aferir a qualificação dos candidatos. E isso é uma coisa hoje, por exemplo, no diálogo competitivo, que a gente não tem ainda. Isso. Por exemplo, se eu quero uma solução de energia, eu vou usar energia eólica, vou usar energia solar, vou usar combustível fóssil, vou usar o controle de marés. Qual a solução tecnológica? Muito bem. Qual a nossa forma dentro da lei de licitações de discutir qual é a solução que eu quero? Não, tem que fazer um termo de referência dizendo, eu quero essa. E aí o cara fala assim, eu quero eólica, mas aqui não venta. Ou eu quero solar, aqui chove. Bem. Então, sei lá no Chuí não vai ser a solar, mas de repente lá em Pernambuco pode ser. Então, realmente é um grande avanço que acho que nós temos aí. Bom, nós já estamos recebendo aqui mais alguns comentários e já devo dizer que a lei citada 13.665 de 25 de abril de 2018 já está no nosso Telegram e também nas nossas redes sociais, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a 3 minutinhos nós estaremos de volta. Ramos, prefeito de Pirajuba, Telegram Mineiro. Uma pergunta para a área de meio ambiente. Como a gente, fazendo a gestão
da questão ambiental dos municípios pequenos que ainda não têm estação de tratamento de esgoto, e tem um TAC assinado pelo gestor anterior, obrigando a construção da ET. Essa responsabilidade foi passada pela Companhia Estadual do Meio Ambiente e de Saneamento, que é a Copasa. Ela não está cumprindo o prazo da execução e o Meio Ambiente vem multando os municípios com multas pesadas. Olá, prefeito. Obrigada pela sua participação aqui no CNM Responde. O meu nome é Cláudia Lins, eu sou da área de Desenvolvimento Territorial da CNM, onde a gente tem a área técnica de saneamento que pode estar auxiliando o senhor neste momento. Bom, eu analisei brevemente o contrato que o senhor tem com a Copasa e o município de Pirajuba com a Copasa, e de fato a gente tem na cláusula quinta, na linha CC, onde a Copasa ela se responsabilizava para iniciar as operações da estação de tratamento de esgoto até o final de 2018. Como a gente está no final de 2018 e o município do senhor ainda não tem uma estação de tratamento de esgoto, isso é um claro descumprimento dessa cláusula desse contrato. Então, o que a CNM recomenda é que o senhor acione o setor jurídico do seu município para tentar recorrer dessas multas, considerando que o senhor tem um contrato onde a obrigação é da Copasa, mas principalmente que o senhor acione a ARSAI de Minas Gerais, que é a agência reguladora, que é responsável por regular, mas também por fiscalizar os serviços de saneamento básico nos municípios que são atendidos pela Copasa, como é o caso de Pirajuba. Então, hoje, o que a gente tem para recomendar é que o senhor faça isso. A gente ligou lá na ARSAI e o que eles colocaram é que, infelizmente, isso é uma situação muito recorrente da Copasa não cumprir, né, com os prazos, né, dos contratos. Então, é preciso que o senhor entre em contrato com a ARSAI, que eles vão fazer uma reunião de conciliação, eles vão cobrar da Copasa o cumprimento dos prazos. Então, hoje, infelizmente, não existe uma situação legal fora já tentar essa mediação, essa conciliação. Tá ok? Muito obrigada pela sua participação. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso bate-papo com a CNM, nosso bate-papo ao vivo, com você, agente municipalista, prefeito, cidadão, todo mundo que quer contribuir. Nós estamos aqui com o Daniel, estamos também com o Rafael e aí dois temas importantes: licitações e contratos e a parte da responsabilização. Agora vamos voltar aqui para o Daniel e perguntar: Daniel, qual é o estado da arte em termos de responsabilização? Porque hoje em dia parece que está na moda punir prefeito, né? Pois é. O cara assim, que terminou de fazer seu processamento, ele fala assim: não, agora eu preciso punir alguém. Explica pra gente como é que funciona no Brasil, no mundo, quais são essas coisas que podem ser usadas como referência e que o pessoal precisa assimilar. Pois é, Zanin e Rafael e caríssimos espectadores, a gente estava numa situação, como eu já havia mencionado antes, uma responsabilização muito baseada em questões formais, numa coisa que a gente chama de nexo causal. O que é um nexo causal? Nexo causal é uma ligação entre uma possível desconformidade e um eventual resultado que pode causar um dano ao erário. Mas não estava se tratando, principalmente em matéria de multas e tudo mais, na intenção do agente. A intenção do agente era considerada, às vezes, para fixação de correção e outros aspectos. E essa lei, que foi concebida pelo professor Floriano e pelo professor Carlos Ari, baseada nas melhores práticas, ela trouxe o elemento dolo e erro grosseiro. O que isso quer dizer? Isso é uma inovação importante. O dolo é a intenção de praticar a conduta. A conduta que é contrária à norma. Então a pessoa tem que querer cometer aquele erro. E o que é o erro grosseiro? Esse sim, porque quem quer cometer um erro, a responsabilização sempre houve. Sim. Sempre houve para quem quer cometer uma fraude, quer cometer um erro. Isso sempre aconteceu. Agora o erro grosseiro. O erro grosseiro é a grande diferença que essa lei 13.655 trouxe. O que é um erro grosseiro? É uma culpa grave. É uma culpa de uma conduta que é completamente distoante daquilo que é feito, que é comezinho, que é exigível daquela pessoa. É algo completamente fora. Não é uma simples desconformidade, um pequeno erro que às vezes não vai causar um prejuízo ao erário. Então, a lei, ela inovou nesse sentido, trazendo mais conforto para que o agente público possa realmente pensar no resultado.
E que também o controlador ele vai ter esse foco maior no resultado, não que as questões de conformidade, como o doutor Rafael falou, a padronização é importante. Se você seguir uma padronização, consultar, por exemplo, o que está ali no portal, consultar as minutas padrão da AGU e tudo mais, você vai reduzir a sua chance de errar. Isso é uma gestão de riscos, isso é importante, você vai reduzir, você vai demonstrar sua boa-fé. Olha, eu pesquisei esse site aqui, eu pesquisei aqui as minutas padrão, aconteceu um pequeno erro, mas eu estava de boa fé. Isso não é um erro grave. Isso é um erro excusável, um erro justificável pela circunstância. E aí você começa a punir quem realmente merece ser punido, porque está fazendo a coisa de má fé, está fazendo com o objetivo. Ah, eu estou construindo nessa encosta do não sei o quê, que é irregular, mas eu quero fazer porque eu tenho um interesse imobiliário. Pronto, aí é uma coisa grosseira. Pô, você não sabia que isso aqui é área que está desabando? Exato, isso chega a ser dolo, é a vontade de praticar uma conduta irregular. Agora, a lei inovou nesse sentido. Quando o agente tenta se cercar de todos os comportamentos, ele tenta adotar a conduta correta, ele pesquisa lá, por exemplo, no portal, se eu posso fazer uma inexigibilidade, se eu posso fazer uma dispensa, se eu tenho que licitar. Ele está agindo, ele está demonstrando a boa-fé. E quando ele demonstra a boa-fé, ele afasta essa questão do erro grosseiro. Então é importante estudar, fundamentar e pesquisar boas fontes exatamente para afastar essa questão da intencionalidade. Isso na punição do agente. Mas, por exemplo, você ainda pode punir a empresa. Sim. A empresa e desfazer o ato. São coisas diferentes. Construção irregular, pelo problema inadequado, pelo dano que causa o erário. Por exemplo, eu vi há um tempo atrás já que nós tivemos aquele desabamento da passarela do Rio de Janeiro. Exato. Né? Então, gente, todo mundo sabia que tinha problema de... Ou seja, a construção ali era de alta complexidade e tal. Não estou entrando no mérito nem no julgamento, porque não conheço o processo. Simplesmente falando, mas, poxa, havia de se prever pela empresa que construiu que o mar poderia bater. Então... Mas aí depois o professor Rafael também pode aportar, a gente tem que diferenciar o que é a responsabilidade pessoal do agente público está conduzindo o processo licitatório, por exemplo, da responsabilidade contratual da empresa. E, inclusive, a própria lei prevê e vai continuar prevendo, o doutor Rafael pode falar sobre isso, responsabilidades, multas, garantias e tudo mais. Essa lei não, essa lei ela está tratando da responsabilidade do agente público. A empresa não vai ficar impune, ela vai ter que ressarcir os danos, então são coisas diferentes. É importante que o agente municipalista saiba separar isso. Não tem nenhuma leniência com empresa que faz um trabalho mal feito. Não é isso, não. Até pelo contrário, essas ações elas corroboram com os conceitos do compliance, da boa gestão, da mitigação do risco, de você fazer uma planilha, ver quais são as barreiras que você pode contar. Olha, primeiro vamos fiscalizar. Essa própria organização, esse próprio conhecimento já pode ser uma orientação de que eu estou fazendo a coisa do jeito que deve ser feito. É isso. Né? É tipo assim, é quase a aplicação do bom senso, né? É quase a aplicação do bom senso, mas precisa estar especificado em norma. Tivemos que chegar a esse ponto de colocar numa lei. Volta, agora temos uma lei, você precisa fazer as coisas certas, né? É interessante isso mesmo. É interessante a questão, porque, e o Daniel abordou bem, eu acho que hoje o agente público, ele tem que investir, não ele, mas ele, na sua profissão, deve se preocupar e investir o seu tempo. E a municipalidade, o Estado, a União, deve dedicar recursos à capacitação. Eu assisti a uma palestra de um professor uma vez, quando estive na Itália estudando, e ele falou de um conceito que é muito utilizado, sobretudo na Inglaterra, que é gastar para economizar. E a fonte, o caminho para isso é qualificação. Por quê? Porque
É assim que nós vamos conseguir fazer as coisas bem feitas, é assim que nós vamos conseguir inovar e ter procedimentos mais eficientes, procedimentos mais econômicos, ter qualidade. Nessa linha, a Lei 13.655, ela vem nesse sentido, agente municipalista. Ela vem no sentido de dizer ao agente público que os atos praticados por ele devem ser fundamentados, devem ter ali a exposição das razões pelas quais o agente público tomou aquela decisão. Porque uma boa decisão, bem fundamentada, ela pode ser compreendida até mesmo quando ela é discricionária. Porque vamos pensar, por exemplo, num processo de compra pública em que eu tive um problema de planejamento. Não é? Isso é constatável. Por quê? Porque existem técnicas de planejamento. E o agente público bem instruído, ele vai poder falar. Mas eu tive um problema de planejamento, embora, digamos assim, que não é um problema de planejamento, teve um fator externo, fugiu do meu controle e acabou que gerou um dano ao erário. Mas o agente público vai demonstrar que, olha, era o que tinha que acontecer. Porque eu pratiquei tudo aquilo, eu segui todo o script que a lei e que a boa prática de gestão pública manda. Então, a qualificação, ela vem aí, o doutor Catelli mencionou muito bem, a questão do erro grosseiro, que o TCU até trabalha com o conceito, né, do administrador médio. Não é nem o homem médio mais, é o administrador médio. Que chique, hein? Que é aquela, exatamente. Mais ou menos, né? Estamos chique assim agora. Mas esse é um problema que eu acho que talvez a Justiça do TCU deva esclarecer melhor, né? Trazer um conceito mais aferível, sobretudo para o agente público, o que é, para a gente ter uma segurança jurídica maior nessa linha. Mas bem, se você for se portar como um administrador diligente que fez aquilo que deveria fazer, e você só vai saber isso se qualificando. E esse é um ponto aí que nós já podemos entrar, e já tem mais perguntas aqui, comentários, da importância da fundamentação. Porque hoje em dia nós temos um problema muito sério nos processos do município, que as pessoas parecem que vivem mundos diferentes. O prefeito fala assim, é para comprar. O que eu escrever? Escreve aí o que precisa. E não, a manifestação do ato jurídico perfeito se dá na justificativa, se dá nessa fundamentação, e ela tem que ser robusta, suficiente, clara, para que justamente daqui 3, 4, 5 anos a pessoa possa... Mas por que você fez? Porque fulano pediu, né? Aí você não consegue justificar. Pois é, antigamente quando os processos eram de papel, e isso é uma realidade ainda em muitos municípios, tinha um colega... Nossa, antigamente... Gente, aqui na União! Eles vieram do futuro. Pois é! Olha essa frase. Antigamente, quando os processos eram em papel, aí numa... Gente, eu quero chegar lá. Você consegue viver sem papel? Eu não consigo, mas conta pra gente. Não, a gente ainda fica com um pouquinho de papel. Mas tinha um colega nosso que falava o seguinte, quando o administrador não queria fundamentar, disse, olha, você vai grampeado no processo? Não, então como é que você vai contar a sua história? Importante que a fundamentação ela seja prévia. Porque é exatamente com base numa fundamentação prévia que você vai conseguir aferir todos esses elementos, boa-fé. Se um administrador diligente padrão que é o critério utilizado pelo TCU, adotaria essa prática. Porque qual é o grande problema que a gente tem hoje? Às vezes uma fundamentação muito precária, acontece o quê? O controlador vai lá, não sabe por que foi adotado esse ou aquele critério, às vezes um ato discricionário, e depois o administrador vai precisar formar aquela fundamentação no tribunal. É muito mais difícil. E aí ele nem lembra, não tem mais os vídeos. E aí ele não lembra, ele vai ter que contratar um advogado, ele vai passar a noite sem dormir e assim. Vamos comentar isso daí, mas eu tenho mais algumas perguntas, mas falamos esses e outros itens daqui a pouquinho, depois do intervalo. Quero me dirigir à família municipalista brasileira. Agradecer pelo apoio, pelo empenho durante todo este ano e desejar um Feliz Natal com muito amor, com muita paz e um ano novo
que a gente possa avançar com a pauta municipalista. Conto com cada um de vocês. Grande abraço, Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, bem-vindo com o Bate-Papo com a CNM, nosso bate-papo ao vivo com os nossos convidados, o Rafael e o Daniel, são procuradores públicos federais, instrutor aqui, coordenador da ENAP, e nós vamos trazer algumas perguntas aqui pelo Facebook. Gedeão Nascimento está falando assim, parabéns CNM, abraços ao Rafael. Grande Gedeão. Você conhece o Gedeão? Gedeão, pregoeiro, é de primeira linha. Se você imaginar nessa linha aí do que você estava falando de processo de papel, o Gedeão é um pregoeiro que ele, até para ajudar os colegas, ele passou a transmitir os pregões dele. O Gedeão teve conosco aqui. Teve aqui no Fórum Nacional de Contratação Pública. Um abraço também, né, Gedeão? Gedeão, a gente vai fazer um trabalho lá no portal para mostrar que ele é como é um bom pregoeiro, um pregoeiro aguerrido, que busca... Que transmite pelo YouTube. Sim, ele fez algumas coisas, algumas ao vivo, mostrando como era que ele fazia e para ajudar os colegas e se esforça, se qualifica, é nessa linha aí de um grande agente público, um grande agente municipalista. No arcabouço aí municipal. É muito bom porque nós vemos essa proximidade do perto e longe, do efeito da transmissão ao vivo. Com certeza. Esteve conosco, esteve na CNM, está lá com os outros, vai ser referência para o Brasil e está ficando gravado aqui. O pessoal passa aqui qual é seu município, que nós vamos fazer uma propaganda aqui também ao vivo até o final do programa. Tem mais uma pergunta aqui. Quais dicas os convidados podem dar aos agentes municipalistas para levar ou implementar ou organizar os municípios em 2019 para melhorar a gestão das licitações e contratos? Basicamente, pessoal, vocês estão fazendo tudo bonito aí, mas o que é para fazer para o ano que vem a gente não errar, a gente conseguir implementar isso tudo que vocês estão falando? Eu diria, primeira coisa, investir em capacitação, se qualificar. Como nós já mencionamos inicialmente, compra pública, há um movimento de simplificação da compra pública, mas ainda assim é algo complexo de ser feito. A gente quer deixar menos complexo, mas não é fácil, né? Vamos pensar que você está no público e você tem que saber como tirar o melhor do ambiente privado. Então, por aí já temos aí uma certa dificuldade. Mas, além da capacitação, outra linha que nós podemos apontar é a padronização. Padronizar, trabalhar com checklist, o que é que toda vez que abrir um processo, eu ter lá o que é que eu preciso fazer. Se eu vou fazer uma minuta de um edital e de uma minuta de um contrato, eu vou lá pegar e verificar o que é que eu preciso colocar naquilo. Siga, vale a pena uma normatização municipal, uma instrução normativa, esse um é decreto. outro ponto. Quem tem que falar qual que é, façam isso desse jeito, porque ele cria o checklist local. Isso, exatamente. Né, que de repente fica mais fácil. Aconselho, inclusive, ao agente municipalista que vá no site da AGU, quem quiser pode procurar aí, que a gente até fornece. Ajuda. Vamos lá no portal LC, vão lá, contato, podem pedir que a gente manda para vocês o link onde vocês baixam todas essas minutas da AGU. É um bom pontapé inicial para você criar sua minuta padrão aí no município e, segundo passo, procurar a Procuradoria do município para fazer essa minuta padrão já com a chancela da Procuradoria do município, que é quem vai se manifestar lá e aprovar aquela minuta. Esse é o outro passo que eu diria. Olha que interessante chegar essa dica. junto da Procuradoria. Está invertendo, ao invés de eu fazer o edital e mandar para o jurídico, Sim. passar para o procurador, olhar Isso tudo, é fundamental. Eu antecipo, olha, quais são todos os modelos que nós vamos fazer? Esse. Então, se esse está aprovado, então segue o barco normalmente. A rigor, o que a gente deve pensar é que o advogado público, o procurador municipal, assim também em nível federal, em nível estadual, ele é um advogado da entidade. Ele não é o advogado do agente público, né? Ou seja, no sentido de que ele vai ter que defender o que o agente público quer fazer, mas com certeza, e a gente sabe que 99% dos agentes públicos são bem intencionados, então junta ali a boa intenção da área técnica, a qualidade da área técnica com a área do jurídico e trabalhar em conjunto é outra dica que eu também diria que é fundamental. Se aproximar do jurídico para evitar
impugnação de edital, para evitar demandas judiciais, isso também é fundamental. E essa parte, por exemplo, de planejamento das compras, de organização, elaboração de termos de referência, verificação do que é gasto, orçamentos, como é que ele deve trabalhar com isso aí também? Ou isso não é uma preocupação tão grande do pessoal de compras, de como recebe esse material? Acho que tem que ter também. E como é que é aí, já indo na linha das perguntas? Na linha do que o Dr. Rafael comentou, nós temos a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, que tem uma série de instruções normativas e manuais sobre vários tipos de contratação, desde serviços. Nós temos também contratações em matéria de informática. E, na linha do que o Dr. Rafael falou, eu acho que é um bom pontapé inicial seguir esses padrões que são baseados em acordos do TCU, em boas práticas. Isso minimiza uma boa parte dos erros. Sim, e seguir esses procedimentos. E acho que é uma dica muito boa, porque quando as pessoas conseguem usar essa referência federal, que já teve um grau de maturidade diferenciado, já houve um estudo, já houve uma pesquisa, já houve uma referência. Exato. Eu lembro que tive um município que me perguntou assim, olha, como é que eu implemento essa questão da sustentabilidade? Disse aí que a lei agora mudou, 8666, e nós temos que garantir o tal desenvolvimento nacional sustentável. Fomento a micro e pequena empresa, Fomento que é uma pauta municipal, sobretudo, em contratação eu pública. Eu muito falando de micro e pequena empresa, principalmente com o Sebrae, nos eventos e tal. Mas aí o cara me perguntou disso, eu falei assim, olha, por que você não lê a instrução 1 de 2010 do Ministério do Planejamento, que fala sobre sustentabilidade, tem o decreto 7746, se não me engano, que fala todos os procedimentos de sustentabilidade. Junta essas duas coisas, faz o seu plano de sustentabilidade, adapta o que está aqui dentro, porque as pessoas já tiraram os erros grosseiros, já vamos falar de uma coisa que não seja óbvia, aí você faz uma coisa mais segura. A rigor, até em nível estadual, por exemplo, o estado do Paraná, o estado de Minas Gerais, tem bastante coisa produzida, não só em nível federal. Procure lá no Tribunal de Contas do seu estado, na Procuradoria Geral do seu estado, na Secretaria de Administração ou de Gestão, depender do estado. Procure lá que com certeza eles têm material para dar força, para o agente público poder desempenhar bem essa função de contratação pública. Você falou disso, eu estava esquecendo até uma coisa muito interessante que eu escrevi junto com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Nós escrevemos lá um manual de licitações em contratos com um jogo de licitações. Então, como é que funciona? A cada 3, 4 meses, o último saiu semana passada agora, incluímos o módulo pregão. A pessoa tem um checklist de coisas que ela precisa fazer. Então, é um jogo do sim. Então, você tem que fazer isso, tem que fazer... Você lê o índice, você fala assim, não entendi isso, então já está fazendo errado. Isso é bem binário, né? Porque ler acórdão é difícil, gente. Você lê acórdão, você não sabe se você se joga da janela ou se você vai chorando para casa, porque você não entende. Aí ele pega todos os temas que estão pacificados e coloca lá. Então, começou com a pequena empresa, depois foi o registro de preço, agora pregão. E a cada 3 meses, 4 meses, eles têm. Nossa, é muito divertido. Eu preciso marcar um dia pra gente jogar. E aí o que acontece? Com essas cartas, ele faz um jogo tipo Master, você faz as rodadinhas, distribui as cartas, e aí você vai. Qual a resposta certa é essa? Ok. Ganhou ponto ainda não. Você está aplicando? Se você souber a resposta certa e não estiver aplicando, você não pontua. Aí você põe a cartinha do lado. No final do jogo, você pega todas as cartinhas, passa pro seu chefe e fala assim, ó, o tribunal falou que tudo isso aqui tá errado. Corrija que eu quero jogar de novo. Então fica um processo lúdico de você fazer um checklist. E o cara vai falar o seguinte, agora eu quero estudar obras. Então você pega o módulo de obras e joga. Interessante. Porque uma das coisas que nós discutíamos lá é o seguinte, o pessoal falou assim, o problema dos municípios é que troca toda a equipe a cada 4 anos. Eu falei, calma, isso é vantagem da democracia. Né? Eu tive que... O pessoal colocou como problema, o problema... Você quer o quê? Você quer uma ditadura de 200 anos aqui? Isso não é um problema, é a nossa realidade. E na hora que se tem essa troca, você precisa requalificar, você precisa fazer um nivelamento. Então esse jogo, por exemplo, foi uma forma simples da gente fazer com que pessoas que estão começando não errem no básico. Foi anterior à legislação, mas acho que vou até conversar com o pessoal na próxima versão. Se der, eu queria até... Agora já vou me convidar pra gente lá, pegar o pessoal do Tribunal de Contas. Por favor. Eu vou trazer a Crislane, o pessoal que deve estar nos assistindo, ou o pessoal do Instituto Rui Barbosa, que faz o treinamento dos tribunais,
pra gente bater um papo lá no portal e explicar isso lá. Vamos fazer isso. Gente, o papo tá, portas abertas. O papo tá uma delícia, só que agora, nossa, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O pessoal hoje está acanhado de fazer perguntas, mas nós temos mais 6 minutos. Então vou passar aqui para vocês darem as suas visões gerais, bate-papo final, e aí a gente já vai para o encerramento. Eu acho que o que a gente pode colher de uma boa parte dessa conversa é capacitação, preparação. Você, agente municipalista, precisa, para que você tenha um trabalho mais seguro, isso vale também para a iniciativa privada, mas no serviço público nós temos toda uma série de controles que são decorrentes da democracia. Então, capacitação eu acho que é a chave, e o professor Rafael com o portal e tudo aquilo que nós falamos, as fontes da Advocacia Geral da União, do Ministério do Planejamento, eles estão aí para dar segurança, a informação existe. A gente precisa exatamente de canais como o seu, como esse da CNM, para que a gente consiga aglutinar e para que as pessoas consigam ver, às vezes, de uma forma clara, porque também é difícil procurar. Você tem muita informação, você dá um Google hoje, você tem muita coisa. E não tem tribunal de apelação contra o Google, né? Isso pois é. Vocês já pensaram nisso? Porque às vezes se o Google estiver falando alguma coisa errada, e às vezes ele está... Precisa saber pesquisar. Você precisa saber pesquisar, né? Você fala assim, joga lá e vai uma fake news na frente, né? Pois é, então um portal como esse, fontes como a Advocacia Geral da União, o Ministério do Planejamento, eles dão uma segurança, um excelente ponto de partida para a gente gerir os nossos riscos, diminuindo os nossos riscos, demonstrar que a gente está de boa fé, que a gente está fazendo com força, com vontade, que a gente tem um projeto para melhorar esse município. E essas fontes seguras, elas são muito importantes. As pessoas têm que ler os livros, têm que ler os doutrinadores, as pessoas que divergem fundamentadamente entre diferentes... Eu vivo discutindo muito com o professor Jacobi, aí você lê a legislação do Marçal, depois você lê a legislação do Gessel, ou seja, você lê, por exemplo, uma aula, quando você começa a ler a de Pietro, falando sobre direito administrativo, sobre processo. Não adianta, a gente tem que sentar, comprar livro, estudar e ler. Não vai vir por mágica na cabeça das pessoas, né? E não só livros jurídicos, né? Porque a contratação pública ela envolve muitas outras aspectos de gestão, aspectos econômicos. É realmente uma atividade que é multidisciplinar. Então, às vezes é preciso sair um pouco do mundo jurídico aí, porque até se a gente for pensar que tudo é direito, vai ficar muito engessado e o gestor público não vai conseguir fazer uma contratação de qualidade. Essa visão mais abrangente. Isso. Existe hoje diversos professores que estão publicando livros, que estão atuando com palestras, com cursos, que tratam de temas como gestão de risco, pesquisas de mercado, como é que você faz. Então, há um campo amplo ainda para a gente explorar em matéria de contratação pública. Não é só o aspecto jurídico. Nós falamos bastante disso, porque, claro, digamos, é a base, o ordenamento jurídico é a base para que você venha a fazer bem feito. Você precisa, primeiramente, conhecer as normas. Mas você tem que ter um treinamento operacional. Também, então. Exatamente. Você tem que entender do assunto que você está mexendo, você tem que entender do produto. Eu lembro que uma das maiores dificuldades que eu tive foi quando eu precisei auxiliar um pessoal na construção de um hospital. Sim. Não entendi particularidades nada que isso demanda, né? Rapaz. Pois eu fiquei estudando que nem um louco. E aí na hora que eu achava que eu tinha entendido, eu via que eu não tinha entendido era nada. Verdade. E assim, é um processo difícil para você que é o responsável pelo processo de licitação, que o cara te faz um questionamento. Muito bem. E ele fala assim, aí você recebe uma impugnação do edital, e aí você lê a impugnação do edital e fala, nossa, concordo com o cara, escrevi tudo errado, calma, vamos fazer de novo. Claro. Mas qual o custo para a administração pública de você refazer e de você montar? Ou seja, pensar também essa coisa da qualificação, ela tem que ser uma qualificação por segmento, por área, porque quem está fazendo uma obra é diferente de quem está fazendo um hospital. Eu costumo dizer, o pessoal assim, na administração pública federal, o cara compra de parafuso para a usina de Angra 2, a arruela de MIC até feijão para Embrapa. Sim. São conhecimentos extremamente diferentes. Agora, fazendo uma analogia com uma árvore, fortaleça o tronco e depois vá para os galhos, que é exatamente isso que você falou. Fortaleça, que nem o professor Rafael está falando, com os principais, os fundamentos sólidos, forme sua raiz, porque a raiz é a mesma, o tronco é o mesmo.
Depois você vai para os galhos, os conhecimentos específicos. Maravilha. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Vocês viram, o bate-papo passa muito rápido. Já os convido para retornar em breve, para que a gente possa aprofundar de uma forma um pouco mais específica. Dizendo aqui, não deu tempo da gente bater um papo sobre o novo projeto de lei. Eu acho que nós poderíamos marcar Estamos à disposição. agora que depois aí do Natal, em janeiro, se nós pudéssemos vir para fazer uma análise ponto a ponto do que muda, o que não muda do novo projeto de lei, para que os municípios se preparem, se antecipem. É uma pauta que deve os porque municípios nós se preocupar isso agora. é pauta municipalista. Sim. Nós estamos na aprovação, nós estamos aqui em Brasília, conseguimos a aprovação no parecer, e não adianta ganhar, mas não levar. Ou seja, ganhou, mas o município não consegue implementar. Sim. Então já fica aqui o convite para vocês voltarem. Muito obrigado. Agradecemos demais a participação de todos vocês que nos acompanham ao vivo aqui no Bate-Papo da CNM, e estaremos ao vivo na próxima sexta-feira com a apresentação da Sara Buogo, tá? E aqui nós nos vemos na próxima semana e na sexta-feira com a Sara aqui com vocês. Um grande abraço e até lá. Obrigado.